Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou aqui contar uma história da minha vida. Comecei a revelar meus planos e os meus sonhos da minha vida, né? Um belo dia eu estava em casa, uma vez de semana, e aí eu tive um sonho. Esse sonho, quando eu acordei, eu falei, não, isso é só um sonho. Eu tinha mania de sonhar e achar que era só um sonho, né? E nesse dia, eu ia para um evento no final de semana. E eu tinha sonhado no meio da semana. Quando chegou no domingo, na hora de ir pro evento, eu me arrumei toda para ir pro evento. E aí eu sentei no sofá para caçar um sapato. Quando eu sentei no sofá, eu me lembrei do sonho. Veio na minha cabeça aquela voz. Tá lembrada do sonho? Eu tava nem lembrando do sonho. Eu queria era mais dar uma rola aí pela cidade. Quando falou assim, eu vi aquela voz, eu falei, o sonho. Aí, pã. Aí lembrei que o sonho é que eu ia ser assaltada. E aí eu falei assim, assaltada eu? Aí, na época, eu tinha dois celulares, que tinha, na época tinha uns 4, 5 chips. Aí eu usava dois celulares, que trabalhava em domicílio e trabalhava pelo telefone, né? O atendimento era pelo telefone. Aí, quando eu lembrei do sonho, eu peguei o telefone novo, que eu tava com o telefone novo, troquei o chip, botei em um mais velho que eu tinha, e aí segui minha viagem, né? Peguei o dinheiro também por causa do sonho, botei no bolso, e botei só uma parte na bolsa pequena. E aí segui viagem. Desci para um ponto para pegar o ônibus. Eu não andei nem 200 metros. Cheguei no ponto, sentei, não demorei nem 10 minutos. Quando eu sentei no ponto, tinha 5 pessoas no ponto. Dois pegou um táxi, dois pegaram o ônibus, só ficou eu, né? Aí eu falei assim, meu ônibus não tinha passado, eu nem para pegar, só tá na frente, né? Aí baixei a cabeça assim. Quando eu baixei a cabeça, que eu levantei, eu vi um rapaz com um saco nas costas, assim, morador de rua, e chupando uma laranja. Eu até então nem tchum. Aí ele vem, quando ele se aproximou de mim, só eu no ponto. Aí era já à tarde, 3, 4 horas da tarde, ele perguntou, pediu dinheiro, pediu tudo. Eu falei que eu não tinha dinheiro, se eu tava com cartão de passagem, mas o dinheiro tava sentado, tava no bolso, ele não me revistou, né? Pelo menos isso, né? Mas aí agora ele pegou o meu celular e foi-se embora. Quando ele andou assim um passo, eu ainda pedi a ele, me devolva meu chip. Ele ainda falou assim, voltou como se fosse me devolver. Depois ele virou e falou assim, eu estou na bruxa, não vou devolver nada. E aí seguiu viagem, né? E eu fiquei, para resumir a história, sem o meu celular e não ouvi a voz de Deus. Deus me alertou no dia que eu ia ser assaltado e eu praticamente não parei para escutar aquela mensagem. E às vezes eu estou aqui para alertar que às vezes a gente tem sonho, tem aviso e a gente não acredita. Mas hoje, e foi assim, quando eu cheguei lá também, que eu viajei pro evento, eu não desisti de ir pro evento, eu fui pro evento. E quando eu cheguei no evento, o pessoal perguntou, pedia meu telefone, eu falei, eu fui assaltada, eu não tenho um telefone. Tinha várias ligações, estavam me ligando, e eu não atendi o telefone, eu demorei pra chegar lá. Aí eu cheguei falando, eles nem tinham acreditado. Isso aí tu ainda viu? Eu falei, fui. Mas aí são coisas que Deus às vezes alerta a gente. E a gente não leva a sério. E Deus fala com a gente, às vezes nem só no sonho, fala numa música, fala para uma pessoa, usa uma pessoa, e a gente não dá importância. Mas hoje dê mais importância à sua intuição, a seu sonho que você tenha, que às vezes Deus fala com a pessoa e a gente não escuta. E hoje, cada dia mais que eu falo com Deus, eu sei que Ele fala comigo, e hoje eu tenho essa conexão mais forte e consigo, às vezes, evitar muitas coisas da minha vida. Já passei por várias outras coisas da minha vida. Já teve vezes mesmo de eu ter um sonho bem grave que eu ia morrer, que eu ia ter. Não, teve um dia mesmo que eu ia passar por ficar entre a vida e a morte. Foi um sonho gravíssimo. Entre a vida e a morte. Eu falei, eu entre a vida e a morte? Aí, não me deu muita importância. O sonho foi durante a semana, que eu ia correr os civis. Eu não acreditei também. Fui trabalhar. Quando chegou o final de semana, novamente saí. Mas quando eu cheguei lá no outro dia, eu fui no sábado, no domingo, quando eu acordei, eu vi aquela intuição na minha cabeça e eu só queria vir embora, já não queria mais ficar no evento. Mas aí eu acabei ficando no evento, tomei um vinho, fiquei por lá, já parei de beber assim rapidamente. E nesse intervalo, eu levantei para servir umas pessoas que estavam comendo na piscina. A gente estava num churrasco dos amigos. Quando foi de repente, do nada, eu escorreguei e caí. Eu estava com o prato na mão, o prato quebrou. Mas, e aí tinha um pessoal na beira da piscina botando um piso na piscina, no terra todo. Ninguém sabe onde eu cortei a mão, se foi no prato ou se foi realmente na piscina, né? Só sei que cortou uma veia. E aí eu tava a mais de 40 quilômetros da cidade, para não tinha um socorro. Passei em um socorro, disseram que lá não tinha jeito, que era para um socorro maior, que tinha sido na mão, poderia ter coisa. E aí quando eu cheguei nesse lugar, eu já estava muito longe, já tinha perdido muito sangue. Realmente, eu passei 2 dias internado. Fiquei da vida e a morte, perdi o sangue quase todo, né? Perdi o sangue quase todo, desmaiei 2 vezes no hospital.
E aí eu tô aqui contando mais uma vez do meu sonho que Deus falou comigo e eu não obedeci, né? Achei, levei que era brincadeira. E aí passou eu para entre a vida e a morte e hoje tem uma cicatriz enorme na mão, guardo de recordação, mas foi uma coisa que foi estranha. Tanto que quando eu cheguei no hospital, todo mundo veio atrás do pessoal que me dá socorro, achando até que tinha sido briga, acharam que foi não sei o quê, e não tinha sido nada. Foi simplesmente uma queda que eu caí do nada, e eu cortei a mão e fiquei realmente igual ao sonho, que entre a vida e a morte. Fiquei quase morro, que perdi todo o sangue, era muito distante, se demora mais, pego um engarrafamento, não sei nem se eu sobrevivia. E quando chegou no hospital, eu passei esses dias, 2 dias internada, nem tive alta logo, passei 2 dias internada, e porque eu tinha perdido muito sangue, fiquei muito fraca. Mas aí, hoje eu tô aqui para contar essa história e mais uma vez alertar as pessoas que às vezes acham que não, mas Deus fala com a gente em sonho, fala numa música, fala com a pessoa, outras pessoas. Hoje, quando eu falo com ele, e aí eu vejo hoje como que acontece. Muitas das vezes, e esse sonho meu não foi da agora. Eu desde de pequena que eu tinha esse sonho, essas visão. Mas em pequena, meus pais não acreditavam muito. E aí eu fui crescendo e fui me afastando um pouco. Não era muito de contar, quer dizer, a gente tem até medo de contar uma visão, um sonho. Hoje não, hoje eu estou preparada para contar o sonho, para contar minhas histórias e a visão que eu tiver. E para contar e para avisar o poder que Deus tem, que Deus existe de verdade. É invisível, mas Deus está em todo momento com a gente, né? E hoje eu sou muito grata a Ele por tudo, por estar me dando mais sabedoria, mais inteligência e poder abrir meu coração e falar as coisas que já aconteceram comigo, entendeu? E alertar as pessoas que quando tiver um sonho, às vezes, pare e pense antes de você sair ou de agir, porque realmente acontece. E o que eu passei e estou passando hoje, já tive uma história muito, assim, é uma história real e que eu não levei a sério. Mas hoje eu acredito que Deus existe e leva a sério. E estou aqui passando para vocês e contando essa história que mais um dia para vocês acreditar mais em Deus.